Olá, bem-vindo a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é cruzando uma ponte muito importante, a Ponte Pegasus. O primeiro objetivo no dia D. Essa é uma história sensacional. A conquista da Ponte Pegasus foi fundamental e um ato heróico dos paraquedistas ingleses durante o dia D. Hoje nós vamos saber mais sobre como foi esse ataque, como ele ocorreu, e foi o primeiro antes de qualquer outra ação, tanto dos americanos quanto dos ingleses e dos aliados como um todo, e também ficou imortalizado em alguns filmes. Vamos saber mais sobre a tomada da Ponte Pegasus. E a Ponte Pegasus é um dos objetivos das nossas viagens que fazemos todos os anos para a Normandia. E você pode concorrer a um desses pacotes comprando a camisa do Viagem na História. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então tomar e cruzar a Ponte Pegasus. Pessoal, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a Ponte Pegasus. O que aconteceu nessa ponte que eu já vou mostrar para vocês? Nos primeiros minutos do dia 6 de junho, paraquedistas britânicos em planadores Horsa aterrissaram ao lado da Ponte Pegasus e capturaram essa ponte em 10 minutos. Foi uma das ações mais ousadas do dia D. Vamos lá conhecer então a famosa Ponte Pegasus. A Operação Overlord foi o plano para estabelecer uma presença aliada na França, um desembarque que permitiria a libertação, ou pelo menos o início da libertação, da Europa Ocidental. Estes desembarques ficaram conhecidos como o Dia D, na Normandia, e foram o início deste plano. No entanto, para que o Dia D fosse bem sucedido, era imprescindível garantir uma série de posições-chave antes que os desembarques na praia ocorressem. Durante a noite anterior aos desembarques, 3 divisões aerotransportadas deveriam pousar de paraquedas ou planadores e protegerem os flancos das praias e as tropas que ali desembarcavam dos contra-ataques alemães. A parte britânica do plano era garantir o flanco leste da invasão, nas praias de Sword e Gold, e recebeu o codinome de Operação Tonga, atribuída então à 6ª Divisão Aerotransportada Britânica. Um dos objetivos principais era proteger o terreno alto entre o rio Orne e o rio Dives, capturando as pontes do Orne. Sabia-se que as principais forças blindadas alemãs estavam a leste e o controle dessa passagem impediria que elas se deslocassem para as praias de Sword e Gold. Por isso foi organizada a chamada Operação Dead Stick. O objetivo, como eu disse, era capturar estas pontes e também controlar o fluxo dos alemães. O controle foi crucial para o sucesso da invasão. Esta seria a primeira ação do dia D, o primeiro combate do dia D. E, para desempenhá-los, os airborne britânicos, as tropas aerotransportadas, tinham que garantir que as pontes fossem capturadas e mantê-las contra qualquer contra-ataque até serem reforçados pelas tropas da praia de Sword, quando então os comandos especiais de Lord Lovat chegariam para liderar esse apoio e esse socorro. Os airborne britânicos, os primeiros a entrarem em combate, eram compostos pelos membros da Companhia D da Infantaria Leve de Oxford e de Buckinghamshire, ou seja, os famosos Ox and Box, como chamaremos de agora para frente. Eles foram escolhidos para capturar as 2 pontes, pousando em 6 planadores ao lado desse ponto estratégico. 3 planadores pousariam na ponte do rio Orne e 3
pousariam na ponte do canal. Agora a gente está exatamente no meio, em cima da ponte Pegasus. Obviamente o movimento é grande, hoje ela é uma ponte muito utilizada. Mas no dia D o movimento eram de tropas se enfrentando em cima da ponte. E o Marcelo lembrou de um detalhe, né, Marcelo? Muito interessante. Inicialmente, a ponte Pegasus não recebia esse nome. Ela passou a receber esse nome depois que os comandos britânicos a tomaram, conquistaram. Depois do dia D passou a ser chamada Pegasus. Por quê? Na insígnia dos comandos aerotransportados britânicos tinha o cavalo Pegasus. Lógico que o cavalo Pegasus, ele cortava o ar, assim como os comandos faziam, né? E eram ágeis e rápidos. Então nada melhor para simbolizar uma tropa aerotransportada do que o próprio Pegasus. E esse nome, Pegasus, Ponte Pegasus, ou a tropa que tem o Pegasus no seu símbolo, ficou imortalizado aqui nessa ponte. A ponte do canal ficou conhecida como a Ponte Pegasus, levando então o nome do emblema das tropas aerotransportadas britânicas, um cavalo alado, o Pegasus. A Ponte Pegasus originalmente era chamada de Ponte Benouville, em homenagem à vila vizinha. Sob o comando do Major John Howard, a Companhia D do Ox and Bucks deveria pousar perto das pontes, em 6 planadores Horsa, capturando essa ponte de maneira intacta e mantê-la sob domínio até serem reforçados pelas tropas que vinham da praia. A captura dessas pontes teve um papel decisivo impedindo o contra-ataque alemão às praias de Sword, Gould e June. Estes desembarques aéreos no setor britânico foram direcionados principalmente para as pontes do rio Orne e o canal de Caen e também contra as instalações de artilharia da bateria de Merville. Na noite de 5 de junho de 44, o Major John Howard e sua companhia Ox and Bucks subiram nos caminhões que os levariam aos planadores. Às 10h56 da noite, o planador número 1 decolou com o Major Howard, seguido pelos outros planadores em intervalos de 1 minuto, decolando de um aeródromo em Dorset, no sul da Inglaterra. À 00h07, os planadores chegaram à costa da França, onde os rebocadores soltaram os planadores. Eles estavam agora em território inimigo. A primeira visão da cidade de Caen foi dramática. Havia sido bombardeada e as chamas iluminavam a área. Muito em breve, os locais de pouso apareceram. Na ponte Pegasus, o planador do Major Howard pousou à 00h11, seguido rapidamente pelos planadores 2 e 3. O planador de Howard pousou a menos de 50 metros da ponte e todos os 3 planadores foram rapidamente desembarcados e os Ox and Bucks partiram para a tomada da ponte. Apenas 2 soldados alemães estavam de sentinela na ponte, enquanto os britânicos se aproximavam silenciosamente. Um jovem sentinela alemão de 18 anos estava caminhando em direção ao extremo leste da ponte quando viu o grupo de homens com rostos enegrecidos em jaquetas de batalha camufladas correndo em sua direção com armas carregadas. Percebendo o perigo, ele se virou e correu mais rápido que suas pernas permitiam, gritando: "Paraquedistas! Paraquedistas!" A outra sentinela imediatamente disparou um sinalizador, e este se tornou o primeiro soldado alemão a morrer em batalha naquele dia. Granadas foram jogadas nas casamatas da metralhadora alemã, enquanto os sapadores já inspecionavam a ponte para desativar os explosivos que poderiam destruí-la. O tenente Botridge jogou uma granada em um ninho de metralhadora, mas foi atingido por uma bala no pescoço. Dan Botridge foi o primeiro soldado aliado morto em combate no dia D. Quando ele partiu para a guerra, sua esposa estava grávida de 8 meses, de sua primeira filha. No entanto, essa filha levou 40 anos para descobrir o papel de seu pai em uma das operações mais famosas do dia D. Hoje o túmulo do tenente Botridge fica no cemitério ao lado da igreja de Bonneville, que tem ali também uma placa lembrando o fato. O que aconteceu aqui na ponte Pegasus marcou o início da Operação Overlord. O primeiro ato real de combate alemão contra inglês foi aqui.
soldados se encararam pela primeira vez nesse local. E a primeira vítima aliada da guerra, e também alemã, no dia D, foi aqui também na Ponte Pegasus. Vamos falar um pouquinho com o Marcelo, que faz parte do nosso grupo aqui na Normandia, sobre como é estar aqui, Marcelo, na Ponte Pegasus. É uma grande oportunidade de encontrar esse local aqui na Normandia. E o que ocorreu aqui foi o primeiro combate entre os aliados e os alemães aqui na Normandia. 181 comandos britânicos vieram em 3 planadores Horse e aterraram nessa região. Cada marco representa o aterramento de um planador. E é bem ao lado do canal. Bem ao lado do canal. E comandados pelo Major Howard, eles tomaram a posição aqui na Ponte Pegasus. Aqui ocorreu a primeira baixa, que foi um tenente que foi lançar uma granada em um ninho de metralhadora e foi alvejado por um alemão, por um soldado alemão. E houve uma outra baixa que foi um cabo britânico que morreu afogado neste lago aqui atrás. Marcelo, você que leu tanto, estudou a operação que aconteceu aqui na Ponte Pegasus, de todos os atos heróicos que aconteceram naquele início do dia D, nos primeiros minutos do dia D, qual que você destacaria mais? O que eu destaco nessa ação aqui da Ponte Pegasus foi que os britânicos, ao tomarem essa posição, na madrugada do dia 6, eles tiveram que sustentar essa posição, sofrendo ataques, até às 3 horas, às 15 horas do dia seguinte, quando receberam reforços vindo da praia, comandados pelo Lord Lovat. E a missão inicial a previsão era que eles teriam que ficar aqui algumas horas até chegar o reforço. Sim. E essas horas se transformou numa noite inteira, depois num dia quase inteiro. Exatamente. E a tomada da ponte foi em 10 minutos. Tomar é fácil, manter é que é o problema. Ao lado da ponte fica a primeira casa francesa liberada pelos aliados durante o dia D, hoje um famoso café. A ponte foi capturada após um violento tiroteio de 10 minutos. A ação se encerrou à meia-noite e 26, 6 horas antes dos desembarques na praia. Assim, apenas 90 minutos depois de decolar do aeródromo na Inglaterra, o Major Howard conseguiu enviar as palavras de código Hand and Jam, indicando que ambas as pontes haviam sido capturadas. Meia hora após a ponte ser tomada, o 6º Batalhão de Paraquedistas começaram a chegar, reforçando os homens do Major Howard, com cerca de 600 homens. Com este reforço, as tropas britânicas suportaram o peso dos contra-ataques alemães a oeste do Canal de Caen, ao longo de todo o dia 6 de junho. O socorro veio do 6º Comando, liderado pelo comandante da 1ª Brigada de Serviço Especial, Lord Lovat, que chegou direto da praia de Sword, ao som da gaita de folhas escocesas tocada pelo chamado Mad Piper, de 21 anos, o soldado Bill Milley. Os remanescentes da Companhia A continuaram resistindo juntamente com os comandos de Lord Lovat até as 9h15 do dia 6 de junho, quando finalmente a infantaria britânica chegou das praias e garantiu Benoville, permitindo assim a evacuação de muitos feridos da companhia. Entre os primeiros reforços do 7º Batalhão estava o tenente Richard Todd, um jovem ator que, 2 décadas depois, interpretaria o Major Howard no filme Mais Longo dos Dias. Todd estava em um dos planadores que foram abatidos, só que no último momento ele trocou de planador e pôde sobreviver, contrariando o destino dos seus colegas no 1º planador. A presença de Richard Todd no filme O Mais Longo dos Dias só realça a importância dessa produção dos anos 60 como a melhor produção até hoje a retratar o que foi o dia D. A história, como eu já disse, é incrível. E visitar o museu e o local onde tudo ocorreu teve um sabor muito especial. É um dos pontos altos no roteiro que você faz pela Normandia. Vamos então conhecer melhor esse museu e as cercanias da ponte onde tudo ocorreu. A Ponte Pegasus original hoje está dentro da área do Museu
Pegasus, que está ao lado da ponte. Como o canal do rio Orne foi alargado, essa ponte ficou pequena e foi substituída por outra, um pouco mais comprida, mas com o mesmo formato, que até hoje funciona na travessia do canal do rio Orne, ali em Bénouville. O museu foi inaugurado pelo Príncipe de Gales em 4 de junho de 2000 e tem um acervo impressionante. O museu é dedicado aos homens da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica e tem um foco específico nas tropas de planadores liderados pelo Major John Howard. Ali se encontra uma grande variedade de armas, uniformes, fotografias, equipamentos, tudo relativo a esta incrível operação no dia D. Agora já dentro aqui do memorial, pequeno museu, falando sobre a ocupação alemã. Aqui imagens da cidade de Caen, ocupada por alemães. Aqui é um display com armamento alemão, capacete, belo display simbolizando a presença alemã na França. É o armamento que eles usavam. Aqui tem um painel mostrando a ação britânica. Lembre-se, Ponte Pegasus foi tomado pelos britânicos aqui nesse setor da área de Sword Beach durante o dia D. Tem inclusive uma bela foto aqui do rei Jorge VI inspecionando as tropas e logo atrás dele, ali de chapéu, está a rainha Elizabeth. Aqui o general Bernhard Montgomery. Isso mostra a participação britânica e a partida das tropas e dos planadores dos aeroportos britânicos. Aqui o armamento que os britânicos usaram naquelas operações. A metralhadores TEM, aqui um Piat, morteiros, o famoso fuzil Lee Enfield, o sinalizador, lança sinalizador, e aqui como que os ingleses usavam esses equipamentos. Aqui um tipo de comando britânico. Esse era o equipamento que usavam nas operações aqui. Essas fotos são muito interessantes porque elas mostram o estado que os planadores ficaram após fazerem a aterrissagem, ou como eu disse, a queda, né? Porque é uma queda controlada. Mesmo assim, apenas 2 morreram nas ações. O restante dos soldados sobreviveram. Aqui um modelo do Planador Horse. E aqui um display com um Jeep que equipava também as forças britânicas aqui em Hanville, na Ponte Pegasus. E quando você visita o museu aqui da Ponte Pegasus, o Memorial Pegasus, alguns itens nos chamam a atenção. E eu pedi para alguns integrantes do nosso grupo para marcarem 1 ou 2 itens que eles acharam muito interessantes. Vamos começar pelo Mário. Mário, o que você achou interessante aqui? 1 ou 2 itens? São muitas peças, é até difícil escolher, mas 2 me chamaram a atenção especial. Tem um exemplar da pistola Liberator, em calibre 45, que era uma pistola praticamente descartável, feita nos Estados Unidos, que era despejada sobre os territórios ocupados para disponibilizar alguma forma de arma para as tropas da resistência. Exatamente. Apesar de terem feito 1 milhão delas, pouquíssimas estão disponíveis para serem vistas fisicamente. E a outra é
a maneira dos paraquedistas transportarem os pombos-correios. Eles têm um exemplo aqui, que apesar de todo o desenvolvimento tecnológico da Segunda Guerra Mundial, o último recurso da comunicação ainda era o pombo-correio. Muito interessante. Outro que tem um olho clínico aqui, observou um negócio interessante, foi o Marcelo. Marcelo, o que você observou aqui que você destacaria nesse museu? Eu observei, junto aos pertences do Major John Howard, que está exposto aqui no museu, um cabo de aço extremamente fino, que ele era mantido enrolado e escondido dentro da roupa do uniforme, em um lugar secreto, que caso ele fosse capturado, ele usaria esse cabo de aço para eventualmente serrar alguma barra metálica e poder escapar da prisão. Interessante. Agora é a vez do nosso especialista, Júlio. Júlio, nesse museu aqui da Ponte Pegasus, o Memorial Pegasus, muita coisa chama atenção, né? Mas e para você, o que você destacaria para um seguidor nosso que vai visitar o museu na próxima excursão, na próxima jornada aqui do Viagem na História? Eu destacaria dois aspectos, um aspecto militar e o outro um aspecto da medicina, da tecnologia da medicina. A primeira, a importância do uso de planadores, né, e o treinamento e os equipamentos que os planadores, eu como um piloto de planador, né, pude constatar aqui no estande do Hamilcar. Sim. E depois é o fato de um refrator portátil, que é aquele aparelho que o oculista, o oftalmologista usa para aferir o grau de visão do soldado. Vamos ver então. Agora, na parte exterior, estão os equipamentos, alguns deles usados aqui. Um meia lagarta americano, M3, M5. Aqui, metralhadoras M45 quádruplas. São metralhadores de 12,7 milímetros. Aqui o famoso canhão Bofors, amplamente usado pelos britânicos em vários campos de batalha. E aqui a Pegasus Bridge original. Então nós temos o local original ali e a ponte original aqui, mas aqui está lá bem parecido. Qual que é a diferença? O canal foi alargado, então ela é um pouco mais comprida. E aqui no Museu da Ponte Pegasus, a gente encontrou um belo painel homenageando ao Donald Bale, esse simpático senhor, que foi nada mais, nada menos do que o britânico que desenvolveu o método da ponte pré-fabricada, chamada, que obviamente, né, que ganhou o seu nome, Pontes Bale. E essa invenção do Donald Bale foi muito importante, tão importante que o soldado comum passou a idolatrá-lo, como o Dr. Walter, que está aqui conosco nessa jornada pela Normandia, vai nos explicar, não é isso, Walter? Isso mesmo. Vendo a homenagem e vendo a miniatura da ponte, né, a gente vê a genialidade do engenheiro Bale. E ele foi homenageado pelos soldados e pelo pessoal que fazia a montagem. Então, duas frases interessantes no painel. Uma delas, um soldado britânico dizendo as 3 pessoas mais famosas no exército: Eisenhower, Montgomery e o Bale. E na outra, os montadores dizendo uma ponte fácil de montar corretamente, mas difícil de montar errado, né? Então era uma ponte que ela, só nesse trecho aqui do setor britânico do desembarque, foram montadas 20 pontes Bale até Caen e outras cidades próximas. E por que o soldado comum adorava o Bale? Explica, porque talvez o pessoal não saiba. Porque era impossível de atravessar, né? E levar a manutenção de equipamento de tudo, se não tivesse a ponte. Sim. E as outras pontes destruídas, essas pontes pré-fabricadas, foram usadas para cruzar todos esses rios, né? E foi tão importante a invenção do Bale e a utilização das pontes Bale que depois da guerra não foi tudo reconstruído da noite para o dia. Elas ficaram sendo usadas durante muito tempo.
Algumas eles atravessavam, desmontavam e iam montar para o próximo obstáculo, mas algumas ficaram sendo utilizadas. E com isso o Bale só foi ganhando mais moral, vamos chamar assim, junto à tropa e junto à população. Não é à toa que ele virou sinônimo dessa ponte pré-fabricada. Aqui temos um Horsa, uma reprodução, não é original, mas ele está em escala real, o que é muito impressionante. Tem o tamanho de um avião mesmo, né? Eram nesses planadores, né, que os paraquedistas britânicos tiveram essa ação ousada. Não só aqui em Ranville, na Ponte Bale, mas em várias ações aqui no dia D e em outras ações, como na Operação Market Garden. Vamos entrar aqui no planador Horsa, mas dá para ver que era bem rústico. Os soldados, os paraquedistas iam de uma maneira comprimida e 2 pilotos pilotavam planando, ou seja, controlava a queda. E cabia então aos 2 pilotos controlar a queda livre e achar um local plano para aterrissar. Algo não muito fácil. Aqui na Ponte Pegasus, aterrissaram ao lado do rio, algo perigoso. Mas a visita ao museu só fica completa com uma ida caminhando até a ponte e ao local onde a batalha ocorreu. Ali, entre o canal e uma lagoa, 3 marcadores com monumentos, inclusive com um busto do Major John Howard, mostra o ponto exato onde cada planador parou. E é notável observar como os planadores conseguiram pousar no escuro, num espaço apertado e tão perto da ponte. Depois, atravesse a ponte, mas antes de atravessar, observe que há uma arma antitanque no lado esquerdo da estrada. A arma foi usada durante os combates no dia D. Do outro lado da ponte fica o café Gondry, ainda de propriedade de um membro da família desde 1944. Uma placa no café anuncia que foi a primeira casa liberada no dia D. De frente ao café Gondry, do outro lado da estrada, está o outro café, o café chamado Os Três Planadores. Bem ao lado da estrada, pequena estrada hoje muito utilizada por ciclistas, mas é a estrada por onde Lord Lovat chegou com os comandos para reforçar a defesa da Ponte Pegasus, vindos diretos da Praia Gold. Muita história num lugar só. A tomada da Ponte Pegasus foi algo indescritível, só estando no local para saber. E você pode estar neste local, atravessar a Ponte Pegasus em um dos nossos roteiros, se juntando ao nosso grupo, ou então concorrendo a um pacote adquirindo a camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que você tenha gostado do que ocorreu aqui na Ponte Pegasus. Se gostou, não se esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário ao final e se inscreva no canal Viagem na História. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais! Já! Olá, bem-vindo a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é... Peraí, de novo. Espero que você tenha gostado. Peraí. Espero que você tenha gostado dessa história. Peraí, de novo. Espero que você tenha gostado da história do que ocorreu aqui de novo. O que aconteceu aqui na Ponte Pegasus. Qual Peraí que não corta não. Tá.